Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui nos canais da Suno, no canal do Funds Explorer, FIIs e todos os outros que nos replicam para mais uma live sobre fundos de investimento da Asset. Hoje eu estou aqui com a Amanda. Bem-vindo, Amanda. Boa noite, Vitor. Tudo bom, gente? Na verdade, ela que está aqui comigo, acho que é ela que está aqui mais frequente e eu de vez em quando venho, então assim, eu sou convidado aqui. Hoje a gente vai falar de SNCI, o nosso fundo de crédito imobiliário, e vocês podem fazer 1 milhão de perguntas para que a gente responda aqui e a gente vai guiando essa live bastante em cima das perguntas de vocês. Antes de entrar para as perguntas, né? Eu estava conferindo aqui, não sei se você viu, que o México ganhou, mas não levou. E aí eu estou conferindo meu bolão aqui da Suno. O bolão, eu acertei México, acertei Argentina, ganhei alguns pontos e estou aqui concorrendo a cotas de fundos da Suno Asset, prêmios, etc. e tal. E é um bolão que você não tem que pagar. Então, eu acho uma besteira você ficar botando dinheiro nessas porcarias de aposta. Você sempre perde, eu sei que você está perdendo, tá? Eu sei que você está perdendo. Seu amigo está ganhando, ele só fala quando ele ganha. Quando ele perde, ele não fala, né? E o bolão da Suno é de graça e tem prêmio. Então, vai lá, entra no bolão. Ah, mas eu não entrei até agora, não fiz muitos pontos. Os pontos, eles vão... O peso das rodadas de cada dia vale mais do que o outro. Então, quem entra depois dá tempo. Quem entra depois vai ter uma multiplicação maior dos acertos que você fizer daqui para frente. Entra lá, a turma vai botar... já está aqui nos comentários o link para você participar do bolão. É investimento, um olho no investimento, o outro olho na Copa do Mundo. Não tem como, né, ser diferente disso. Mas vamos lá para a SNCI. Amanda, antes da gente entrar nas dúvidas aqui, queria que você falasse do fundo, assim, o que a gente... A turma já acompanha, né? É um fundo de crédito imobiliário, que tem bastante IPCA, tem CDI, a gente investe em crédito diversificado do Brasil afora, né? No relatório gerencial tem um mapinha do Brasil lá todo pintado, a gente diversifica bastante a nossa carteira. Então, a turma já conhece bem, nosso mandato é bastante amplo, não é só incorporação é a maior parte, mas também tem loteamento, tem geração de energia elétrica, tem várias outras coisas que a gente faz no SNCI. Então vamos falar de novidade, assim, o que a gente fez recentemente, assim, qual que é a postura que a gente tomou, né? Qual a novidade recente do SNCI? Boa, vou falar de novidade recente já falando da carteira de outubro, que vai ser a mais nova, a gente vai soltar o relatório gerencial ainda hoje, então lá tem todas as novidades. E começando aqui dando boa noite para todo mundo, eu vi que o Gabriel perguntou se eu tô apostando também no bolão, mas eu tô muito mal na escala do bolão, tô lá embaixo, então enfim, mas como tem os pesos nas próximas rodadas, quem sabe eu não volto aí. Amanda tá mal porque essa Copa tá maluca, porque ela entende de futebol pra caramba, ela joga aqui no time da Suno. Já foi quando que você viajou para jogar bola? No colegial. Ela foi. Jogava bola. Ela foi para lá, obviamente, para estudar e também para jogar futebol. Então ela não brinca em serviço, não. A Amanda é craque e entende muito de futebol, acompanha. E eu tô melhor porque eu não entendo. Então, assim, eu só coloco aleatório e aí só tá dando placar maluco, então eu acabo indo bem. Vamos falar do fundo que aconteceu em outubro, então. Outubro foi o primeiro mês do SNCI depois da quarta emissão de cotas. A gente levantou ali no mercado mais 50 milhões de reais. O fundo foi para um patamar de 420 milhões, então ali desde outubro. E aí, com esse dinheiro novo, a gente foi fazendo novas alocações. No mês de outubro, a gente trouxe 2 operações novas, uma em CDI, uma em IPCA, e fez frente a tranches, né, operações que a gente já tem dentro da carteira e que tem parcelas, né, para a gente ir pagando futuras, que são para fazer frente a obras ali do fundo. Então, a gente fez 3 desembolsos, né, em 3 operações, 2 novas, uma que a gente já tinha. Isso é o que vai ter diferente ali na carteira do fundo. Em nível de resultado, de alocação, a gente divulgou R$1, né, de resultados, que inclusive a gente já pagou agora no dia 25. Muita gente me perguntou, e depois que pagou, quanto é que sobrou ali no fundo, né? A gente deixou um resultado de caixa acumulado de 23 centavos. Então, isso é uma estratégia nossa de gestão.
para manter esses resultados o mais estável possível até o final do ano, né, para o investidor não ter muita surpresa. A gente anunciou esse R$1, deixou 23 centavos ali de gordurinha, e o fundo, com essa quarta emissão de cotas, eu vi que alguém até falou, faça uma retrospectiva aí da SNCI, né? Bom, então com essa última emissão de cotas que a gente fez, a gente continua aqui nosso trabalho desde o começo do fundo, de diversificar, trazer novos perfis, né, de ativos. Um ativo novo que a gente trouxe é uma incorporação, a maior parte do fundo. O outro é um ativo de contratos de locação. Então, a gente vai diversificando os setores, os indexadores, né? No sentido, a nível que a gente acha, operações em CDI, que não é tão usual, né, Vitor, no mercado imobiliário, a gente vai trazendo para dentro do fundo para equilibrar essa parte de indexadores também e trabalhando esse nosso fundo, que é para ser um fundo bastante equilibrado em todos os sentidos de risco, deixando ele um perfil de risco médio. Então, assim, resumão, foi isso que a gente fez no mês de outubro na CNCI. Quando a Amanda falou assim, tem tranches e tal, por que tem tranches? Por que tem desembolsos, né? A gente tem uma obra lá de 50 milhões, a gente não empresta 50 milhões pro cara, né? Ele vai fazendo a obra, a gente empresta 10, ele vai andando a obra, vai medindo, a gente coloca mais 10, vai andando a obra, mais 10, porque primeiro que é ineficiente para ele vai ficar pagando juros em cima de um dinheiro que ele não está usando, o dinheiro vai ficar bloqueado, né? E para que deixar aquele dinheiro lá bloqueado, né? Para que deixar muito dinheiro na mão do incorporador também? À medida que o dinheiro vai virando prego, parafuso, né? Cimento, aço, tijolo, tinta, né? A gente vai desembolsando de acordo com o cronograma ali de obras. A gente acelera um pouco, atrasa um pouco, de acordo com que a obra vai acelerando ou atrasando. Isso é um dos mitigadores de risco, inclusive, né? E como a Amanda falou, o mercado imobiliário raiz, vamos dizer assim, é um mercado IPCA, né? Era um mercado em GPM, né? O imobiliário zone raiz era um mercado de GPM. O GPM, o pessoal viu que é muito volátil, né? Ele é mais volátil do que o IPCA. E o pessoal foi migrando para IPCA, mas já tinham muitos contratos imobiliários em IPCA. A parte que é em CDI, normalmente é um crédito mais corporativo. Esse CRI que a gente fez em CDI, né? Imóveis já prontos, né? Simplesmente os aluguéis foram cedidos para a seguradora, emitiu um CRI, né? Era um CRI curto, né? Então, foi um CRI que a gente, apesar do CRI ser longo, ele tem ali, a gente tem uma expectativa de liquidar esse CRI com 1 ano, então é um CRI com um prazo curto, isso casa melhor com o CDI. Prazo curto é melhor CDI, que ele oscila menos mês a mês, né? O IPCA tem mês que é meio, tem mês que é menos 0,2, então o IPCA no mês a mês, no curto prazo, ele tem uma volatilidade maior do que o CDI. O CDI, o Banco Central puxou a taxa de juros num ritmo rápido, mas, né, não fica, CDI não dá negativo no mês, positivo no outro, né? É sempre ali um patamar muito parecido. Então, por isso que é importante a gente ter a diversificação de indexadores. Vamos ver se tem perguntas lá em cima. Eu gostei de uma que o Lier te mandou, Vitor, que ele mandou o seguinte, ó, o SNCI vai ser campeão da Copa de 2026? Eu vou começar respondendo, eu vou deixar você terminar. Então, acho que assim, primeiro, o Vitor montou um time aqui para entrar no campo e ser campeão, né? Inclusive, você mostrou sua escalação esses dias aqui. Exato, vou repetir rapidamente a escalação. A gente começa no gol com o SNAG, o Snag, o goleiro. É o fundo nosso que tem crédito, ele investe em renda fixa e é uma renda fixa high grade, é uma empresa capital aberto, né, que é a Boa Safra, e sinteticamente o CRA ele tem uma subordinação de 27%. Então, ele não vai tomar gol, né? O goleiro não, segura tudo, né? Não vai ser o que mais vai render, mas ele é a parte que faz a segurança da carteira. O SNCI é aquele zagueiro volante ali, sabe? Ele é um defensor, né? Investe também em renda fixa, que é CRI, né? Ele investe em ativos com fluxo de caixa mais previsíveis, só que ele sobe para o ataque, ele faz, né? Ele tem um CRI mais ousado ou outro para subir a média de rentabilidade do fundo, tanto que ele tem, hoje ele está pagando R$1 contra 1,20 do Snag, né? O SNCI está pagando R$1 com 1,20 do Snag por conta de deflação no curto prazo, mas se você puxar a média, ele está acima de 1,20, então o SNCI tende a render um pouquinho mais
do que o Snag. Ele sobe para fazer gol também, apesar de ter goleiros artilheiros na história do futebol mundial. Mais à frente, um pouquinho no meio de campo, a gente tem o SNFF, que é um cara que investe tanto em feed CRI quanto em feed tijolo e ações, inclusive. Um pedacinho pequenininho, mas o nosso FOF também investe em ações, então ele está no meio de campo. Ele sobe, ele é o criativo, ele faz operações de arbitragem, ofertas, ele aluga cota, faz short, que é venda, né? Compra na oferta, entrega, faz operações mais complexas ali, o SNFF. O nosso fundo de ações é o 9, é o Richarlison, né? É o Pombo, né? Vai ser artilheiro da Copa. Crava aí, ó. Escreve aí. Richarlison vai ser artilheiro da Copa de 2022. Lá de Nova Venécia, norte do Espírito Santo. Minha terra lá, minha região. Né? Eu sou de São Gabriel da Palha. Nova Venécia é coladinho do lado, terra da minha família, da minha mulher. E ele é o fazedor de gol. Camisa 9, ousado, né? Compra bastante risco. É o FIA, nosso fundo de ações. E tem um jogador novo, o MGLG está mudando a camisa para SNLG, né? A gente fez uma assembleia, mudando administrador, mudando. Vai ser Datacom dia 15, vai ser data de pagamento 25, padrão Suno. Entrando agora no time, veio de lesão, né? Veio lesionado. E o time da Físio aqui trabalhou bem nele. A Físio trabalhando bem nele. Tem muito trabalho a fazer ainda, mas já entra em campo ali, também no meio de campo. Ele é um fundo de equity, né? É um fundo de tijolo, que você investe tijolo, tem uma alavancagem, então por isso ele tem um nível de risco e o potencial de retorno também elevados. Então ele está ali entre o SNFF e o FIA, do ponto de vista de risco-retorno. E esse é o nosso time. Então, assim, o SNCI vai levantar a taça junto com o SNFF, com o FIA, com o SNLG, com o SNAG. Esse é o nosso time, essa é a nossa escalação, né? O Rafa aqui falando 58 foi o Pelé, 62 foi o Mané, 70 o Esquadrão, 94 Romário, 2002 Fenomenô e 22 Richarlison. Escreve aí, é a nova versão, atualização dessa música do Brasil em 22 Richarlison, único ex-campeão. Então, vamos escrever, vamos atualizar essa música aí em 18 de dezembro, tá? Vamos para mais perguntas. Para mais perguntas. Bom, fechando, falando do SNC especificamente, a gente sempre faz um trabalho de comparar com outros fundos do mercado, né? Aqui no SNC a gente pega 25 fundos semelhantes, ou de risco médio, ou até mais arriscado, porque daí é semelhante a nível de liquidez, né? Então a gente monta ali uma base para a gente comparar e a gente brinca que a gente sempre vai para a final, né? Então, vamos ser o campeão lá na Copa de 2026, a gente já está sendo, desde que a gente começou. A gente consegue manter uma performance muito boa, fazendo um trabalho de gestão bastante ativo aqui, principalmente trazer operações novas, diferentes, que a gente desenha do zero ali, até movimentos de gestão todo mês, que é para gerar valor para o cotista. Então, diria que a gente entrou depois em campo, né? Se a gente compara com outros fundos de papel, mas a gente está sempre sendo qualificado ali, estamos sempre competindo numa final quando a gente pensa em performance. Então, isso é muito legal do SNC e dos fundos da Suno. A gente sempre compara com os demais do mercado pensando isso, em ser classificado, tem que ser. A gente tem que passar da fase de grupos, né? A gente passou da fase de grupos. Aí, eventualmente, num mês ou outro, vai ter um que vai ser melhor, né? Vai destravar um valor ou comprou um risco maior, aqui e colar, né? Mas a gente tem que olhar campeonato, né? Aí, para investimento, Copa do Mundo não é uma metáfora legal, porque você tem um mata-mata ali. Para investimento, que vale ponto corrido. Sabe? É ponto corrido, prazo longo, né? Você olhar o ano todo, e um ano até pouco, né? Você olhar 2 anos, depois 5 anos, 10 anos, né? Óbvio que os fundos que estão começando agora precisam de 10 anos para ter 10 anos para comparar, né? Não dá para você fazer uma comparação longa em uma indústria até nova, mas investimento não é assim, quanto que eu ganho no mês, né? É quanto que você vai ganhar na década, né? Ou quanto você ganhou na última década, né? Se você entrou agora, você é novo, muita gente entrou nos últimos 2 anos, né? A maioria dos investidores de bolsa entrou há 2 anos ou menos. Então, se você tem pouco tempo de mercado, saiba, você não está sozinho. A maioria tem pouco tempo de mercado, como você também tem pouco tempo de mercado. Então, cuidado com as conclusões precipitadas, olhando ali um trimestre, assim, nossa, esse fundo é bom, ou esse fundo é ruim, é pouco tempo, tá?
tente entender a mecânica de cada fundo, tente entender se a proposta daquele fundo encaixa com o seu perfil de investidor, e aí dê um pouco mais de prazo para analisar o fundo, né? Por exemplo, a gente teve um trimestre de deflação. E um ano passado de inflação muito alta. E inflação também. muito alta, né? Então, ano passado tinha fundo distribuindo 1,80%, 2% ao mês. E quem é um pouco mais experiente sabia que isso não era sustentável, né? E sabe que também essa fase de deflação também não é sustentável. Não existe deflação no Brasil crônica, né? A gente não é o Japão. Assim, aqui, não, a deflação foi por uma redução pontual de imposto em cima de energia elétrica, em cima de combustíveis. E isso teve uma contaminação positiva, porque é positiva no sentido de redução dos preços, ótimo, que bom, né? A gente não pode comemorar a inflação alta, né? Assim, você ganha o rendimento e aí vai fazer supermercado, queima tudo. Então, não adianta, né? Vai abastecer o carro, queima tudo. Mesmo quem não tem carro, mas anda de Uber, ou anda de táxi, ou anda de transporte, indiretamente vai pagar essa conta, né? Então, teve um choque positivo no sentido de redução dos preços, né? Por um período, depois vai estabilizar e a inflação deve seguir no campo positivo e a gente espera, com a taxa de juros alta, que seja uma inflação controlada nos próximos meses. Depende da situação fiscal do país para o próximo ano, também pode fazer a inflação subir um pouco mais ou um pouco menos, mas a gente imagina que no campo positivo. Então, esse trimestre de deflação, isso não pode ser entendido como, então investimento em IPCA é ruim. Não, ano passado o pessoal falava que CDI era ruim e IPCA era a melhor coisa do mundo. Esse ano é o contrário. Então, para não ficar como um pêndulo, né, e de forma bipolar, é buscar ter uma carteira equilibrada, buscar o meio, né? O meio, ele vai te deixar muito perto da média, pode não ser ruim, tá? Muito perto da média pode não ser ruim. Porque você está nos extremos, você corre risco de estar no outro, né? De ser a pessoa que... Tá do outro lado depois, né? Você tá no extremo que mais ganhou, é legal, mas tá no extremo que mais perdeu, não é. Então, tente buscar um equilíbrio. Isso aqui não é não é uma Copa do Mundo, não são 7 jogos, né? Isso aqui é um campeonato de ponto corrido. Investimento é um campeonato de ponto corrido. É muito importante o acúmulo. Juros sobre juros, juros sobre juros, reinvestimento dos dividendos e assim vai, tá? Eu gostei desse gancho que a gente está falando de Copa do Mundo curto prazo, né? E essas volatilidades que traz, para a gente responder uma pergunta aqui. Mas antes, eu queria lembrar para todo mundo que está nos acompanhando, o time da Suno está mandando aqui nos comentários uma planilha de controle financeiro, que normalmente é paga e está de graça, super bacana, para você jogar lá suas despesas, o rendimento dos seus fundos, para você ver quanto que você fechou o mês, né? Quanto eu recebi de salário, de rendimento, quanto é que eu gastei, quanto que sobrou, e você conseguir se planejar aí para o longo prazo. Então, a Suno está disponibilizando de graça essa planilha. Aproveitem, acessa o link aí, eu vi que teve pessoal pedindo o link. Acho que é só hoje, não sei se é só hoje, mas na dúvida, né? Já aproveita e já baixa, para não perder a promoção. De graça na faixa igual meu Vascão, ó. Boa, agora deixa eu falar do link que eu estava fazendo. O Isaac me perguntou o seguinte, ó, vão continuar mantendo a estratégia do SNCI ser um fundo raiz, ou seja, que só aloca em crédito, ou planejam investir em outros fundos? Posso responder essa. Eu acho que um gestor, né, um time de gestão, né, uma gestora, ela deve estar sempre atenta a todas as oportunidades que surgem. Então, desde que o SNCI surgiu, desde que a gente colocou ele de pé, a gente não tinha visto oportunidades de investir em cotas de outros fundos. E a gente ficou no CRI ali, né? Raiz, vamos dizer assim, né? Comprando só crédito. Só que você não pode ser míope. Então, a gente, hoje em dia, vê alguns fundos de CRI negociados a 0,7 do valor patrimonial. Negociados com um desconto e uma carteira boa. Então, assim, é quase que uma obrigação da gente aproveitar oportunidades que surgem, né? E que eventualmente surjam. Então, a gente não tem nenhum problema em comprar cotas de outros fundos. Obviamente, precisa ser uma relação, tem que ser uma transação muito favorável, né? Um equilíbrio de risco-retorno muito bom.
E isso vai ser pontual. Se eventualmente você vê cotas no SNCI, saiba, é pontual, é oportunístico, né? São operações oportunísticas. Fundo que carrega cota de outros fundos é o SNFF, né? O SNCI vai sempre fazer transações oportunísticas, eventualmente com cotas, a maioria das vezes com CRIs, né? Mas eventualmente com cotas de fundo de investimento. Então, a gente tem um mandato amplo, a gente pode investir em cotas de outros fundos e, eventualmente, faremos esses investimentos. Até o que o Gabriel perguntou, né? Investir em outros fundos, igual o FOF, é isso, né? O SNCI, a estratégia dele é crédito, então a gente sempre vai ver na carteira dele mais do que metade, né, em crédito, aí, em CRIs, ou outros tipos de crédito. Você vai ver preponderantemente crédito, só que aí, o que a gente pode fazer, eventualmente? Pode fazer um investimento em outro fundo, se for assim, perene. Olha, esse fundo aqui, essa é uma alocação estratégica de longo prazo em algum outro fundo que faça algo que a gente não faça. Então, um fundo que tem um perfil, que tem um nicho que ele alcança, que a gente não alcança. Ou que a gente não quer tirar o foco para alcançar, ou esse fundo tem um diferencial, seja na originação, algum diferencial competitivo, que coloca esse fundo como muito relevante e ele faz crédito de um jeito que a gente não faz. A gente pode investir nele de forma estrutural. Fala, cara, esse dinheiro vai ficar aqui, eu vou ter 10% do meu fundo nesse fundo, ok, isso pode acontecer. Quando não é o caso de ser algo estrutural, que o cara não tem um grande diferencial em relação a nós, vai ser oportunístico. Então, vai ser tiro curto, vai ser, pintou uma oportunidade de comprar um fundo com deságio, pintou uma oportunidade de comprar um fundo que tenha uma relação, né? Você tem uma opção de vender o fundo depois, com um retorno mínimo garantido. Então, as condições precisam ser diferentes de simplesmente ir na bolsa, no home broker, lá clicar e comprar. Tá? Então, o SNCI vai ter mais da metade do seu patrimônio em CRI, tá? Mas pode, eventualmente, comprar um fundo imobiliário ou outro. Até o Gabriel mandou, você pode comprar ações, né? Quando a gente abre o regulamento da SNCI, ele é um fundo bastante amplo na questão de possibilidades de investimento. E a gente quis deixar ele amplo mesmo, né? Exatamente porque a gente vai tomando aqui as decisões que a gente encontra oportunidades no mercado, sejam elas pontuais, né? Algo mais tático ali, que a gente tem uma estratégia de curto prazo para trazer um ganho para o fundo e para os cotistas, né? Eventualmente, ou algo a longo prazo. Então, nesse sentido, o regulamento prevê que a gente pode comprar ações, né, de empresas que sejam do segmento imobiliário. A gente já comprou? A gente nunca comprou. A gente empresta dívida, por exemplo, para a MRV, que é uma empresa listada, e para a Tecnisa, que é uma empresa listada também, porque a gente encontra opções na dívida que para a gente faz mais sentido ali do que nas ações, mas a gente poderia. Ações você vai ver mais no SNFF, que tem um pouquinho assim, e aí vai um spoiler, a gente comprou mais um pouquinho, mas só vai aparecer no relatório de dezembro, mas foi pouco. O SNCI, lembra que eu escalei ele como volante ali, zagueiro volante? Então, se ele tiver muitas ações, ele vai ficar com uma vol um pouco maior. Aí ele vai começar a caminhar muito para o meio de campo e a gente precisa, não pode deixar a defesa descoberta. Então, eu acho que ações no SNCI é um pouco longe. Outros fundos eu acho ok, mas ações eu acho aí já é demais, né? Pelo menos hoje, com a cara que ele tem hoje, tá? A não ser que seja o seguinte, olha, uma ação que você tem uma opção junto, que na verdade você fez uma estrutura que é uma operação de renda fixa com um ganho pré-fixado, né? E não é o caso. Comprar ações mesmo, assim, peito aberto, correr risco de renda variável, esse cara é o Suno FICFIA e um pouquinho no SNFF, ações de empresas imobiliárias. A gente ficou falando de ações aqui, alguém já perguntou, fala do fundo de ações, e o Rafa mandou, Vitor, qual que é o Romário da sua carteira de ações aí? O Romário é o Suno FICFIA. Suno FICFIA é o Romário. É o Romário, é o Richarlison, é o Ronaldo Fenômeno, né? Boa. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguma pergunta. Hoje a gente vai ter que fazer uma live mais curta aqui, então a gente precisa terminar. Acelerem as perguntas que a gente não vai até às 7 hoje, a gente vai terminar bem antes, tá? Tem horário fixo já? Mais uns 10 minutinhos dá pra gente segurar. Então tá, mais 10.
Boa, vamos ver aqui as perguntas que estão chegando. Tem umas aqui que a gente não pode responder. Deixa eu ver se eu pulei alguma. O Wilson falou que o SNCI, ele quis dizer SNCI, ó. Já é a 9ª posição da carteira, não tem mais dinheiro. Bom, vai usando os rendimentos dele com a planilha aqui financeira. E o 13º? O 13º tem gente que já recebe agora em novembro metade do 13º, né? Cadê seu 13º? E dezembro, a outra parte do 13º. Eu sei que você tem que comprar presente de Natal, né? Mas aproveita o final de ano para já planejar o ano que vem, já começa guardando um pedacinho aqui para os fundos. A cota é baratinha, R$100, né? Ali no próximo de R$100 mais ou menos no mercado. Vamos ver, vai, pessoal, mandem as perguntas para a gente responder. Tem uns comentários maiores ali. Tem uns comentários grandes aqui. O que a gente não pode responder? Esse cara aqui, né? Bom, Dismel. Deixa eu botar na tela, olha só. Dá para responder sem Leonardo está perguntando do SNEL, Suno Energia Limpa. Esse fundo, ele é um fundo que está sendo ofertado, né, numa oferta pública para o público em geral, segue a instrução normativa número 400. Ele tem material publicitário, a gente, né, pode falar dele, mas a gente só pode falar dele dentro de um material que depois é mandado para a CVM num padrãozinho e tal. Então, ao mesmo tempo que eu falo do fundo, eu tenho que usar para falar do disclaimer do fundo, tamanho de letra, é uma série extremamente regulada. Então, eu vou convidar você a ir para a landing page do SNEL, né? Vai no site da Suno Asset, procura lá fundos, vai estar lá SNEL. Lá tem bastante informação, que assim, esse fundo, por ser oferta, a gente tem que dar uma informação extremamente regulada. Então, em live, se eu começar a falar aqui quanto que ele vai render, quanto eu vou ter que, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, é uma série de regrinhas aqui que a gente é quase impossível fazer live em oferta pública. A gente faz vídeo, vamos veicular vídeos, né, já gravamos os vídeos. A gente vai soltar vídeos, mais materiais, os materiais vão sendo divulgados, mas dentro de um padrão. O pessoal até mandou aqui no chat, ó, tá bem completo, inclusive, os materiais do site. Legal. É extremamente interessante o fundo. Obviamente eu vou investir, mas a gente não pode ficar falando muito das características, porque é oferta pública e é regulado esse negócio. Boa. Chegou aqui uma bem legal para a gente responder sobre as operações de crédito. Aqui do Rafa. Como funcionam as operações de crédito? Dúvida genuína. Vocês vão ao mercado e emitem dívidas? Olha, a gente não emite dívida, a gente compra a dívida que alguém emitiu, que algum devedor emitiu. Então, o cheque é uma dívida, né? É uma dívida para quem assinou ele e é um ativo, um título para quem está de posse dele. Então, eu preciso de um dinheiro para construir alguma coisa, eu vou emitir um cheque, né? Pago R$1.000 no dia 30 de novembro de 2023. Aí falou assim, Amanda, tem um cheque aqui, ó. Aí ela me compra o cheque. Então, é uma dívida que eu, devedor, emiti para a Amanda, que é credora aqui. Então, o SNCI é o credor. E aí, como é que a gente vai? Vai a mercado, a gente bota outdoor, né? Quando você vai montar um fundo de crédito, você precisa ter fluxo, você precisa ter as oportunidades, você precisa conhecer quem está construindo o prédio, você tem que conhecer quem já fez um loteamento, está antecipando a carteira, você tem que ser do meio, tem que ser do ramo, entendeu? Então, a Amanda tem esse track record, eu tenho esse track record, e a gente foi trazendo essas pessoas, essa rede de relacionamentos. A Suno, de maneira geral, quando a gente colocou, falou, temos um fundo de CRI, né? A Suno se comunica muito bem, vocês estão aqui assistindo a gente numa live, muita gente vem pelo Instagram e fala, tem fulano fazendo uma obra assim, assado. Tem muitos originadores, então eles acessam a gente, batem na porta, no WhatsApp mesmo, no e-mail, né? No Instagram, e aí a gente vai ver a operação, vai ver onde é o prédio, qual a qualidade do prédio, né? É um prédio em Lourdes, Belo Horizonte, assim, 2 quartos, na rua tal, esse é o preço da região é tanto. Faz sentido esse projeto super legal. Estou dando um exemplo concreto prático, né? Da Caparaó, um prédio da Caparaó, lá em BH. E aí a gente viu a operação, falou, essa operação é legal, vamos fazer, queremos colocar, quanto que eu posso fazer? Aí a gente roda, pega essas características, roda
numa planilha que a gente tem, que ela cospe uma nota, assim, ela sai uma planilha de rating, né? Ela dá uma nota. Tem no relatório gerencial. Exatamente, esse método tem no relatório. Ela cospe uma nota e essa nota a gente vê qual o limite do PL que a gente pode colocar. Então, emitir uma nota de A1 até A7, e aí a gente pode colocar, por exemplo, 5% do patrimônio, né? Aquele risco, né? A gente pode colocar até 5% do patrimônio nessa operação. Imagina que o patrimônio estava na época lá, sei lá, uns 200 milhões, 5% é 10 milhões de reais. Estou números aqui quaisquer, de exemplo. Então a gente volta para a pessoa e fala assim, ó, legal, gosto da operação, mas só posso colocar 10 milhões. Você está me pedindo 20. Então a gente vai, chama outros gestores, né? Liga para os gestores que têm uma parceria com a gente. Fulano, tem uma operação boa, eu só posso botar 10 milhões. O cara está precisando de 20, você coloca os outros 10? Ah, não, só coloco 5. Beleza, vamos achar um outro cara que coloca os outros 5, a gente completa e a gente vai estruturar a operação, quais as garantias e tal, qual vai ser o laço da operação, quanto que a gente quer de fluxo dividido pela PMT, pela parcela, né, gordura, sobre colateral, o nome disso. Então, a gente vai estruturando essa operação junto com outros gestores. Às vezes, quando a gente vai comprar o CRI sozinho, a gente faz esse trabalho sozinho. Quando a gente vai comprar o CRI com mais gestores, a gente faz esse trabalho em conjunto. Então, é assim que funciona. As pessoas que procuram a gente, porque a gente já faz isso há bastante tempo, né? O SNCI tem aí... quanto tempo? De julho do ano passado, julho, né? um ano e pouco. Meio, assim, quase. Mas a Amanda não tem um ano e pouco de experiência, eu também não tenho um ano e pouco de experiência, né? A gente já trouxe essa bagagem para cá e é assim que acontece. Boa. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu responder, que acho que é uma pergunta legal também, sobre o caixa, né? CRI da Arena MRV. A gente não comprou, bota esse aqui. O CRI da Arena MRV a gente não comprou. O CRI da Arena MRV a gente não comprou. Tem fundos de investimento aqui, no mercado listados na B3 que tem esse CRI na carteira, a gente decidiu não comprar. A gente analisou, debateu e a gente achou que a relação risco-retorno não era interessante e a gente decidiu não ter esse CRI. Esse CRI, o risco dele não é a MRV. A gente tem um CRI na carteira que o risco é o balanço da MRV. Maior incorporadora da América Latina, começou a abrir operação nos Estados Unidos, é o perfil da empresa ali, o balanço dela. Esse CRI, o que ele tem? O risco dele é o Atlético. Lastro. É o estádio. Os convites, as reservas, então... Se o torcedor do Atlético for no estádio, o CRI vai pagar. Se o torcedor do Atlético não for no estádio, o CRI não vai ter dinheiro para pagar. Então, o risco é muito mais do Atlético do que... E não você não está emprestando dinheiro para o clube, tá, gente? Assim, está emprestando dinheiro para fazer uma arena que vai ser usada pelo clube e quando a arena tem fluxo, ela tem capacidade de pagamento. Quando a arena tem menos fluxo, ela tem menos capacidade de pagamento. Então, foi isso que a gente analisou. A MRV simplesmente pagou para usar o naming rights ali. O Itaquerão, nem sei como é que chama o Itaquerão, mas assim, o Parque Antártica é Allianz Parque. A Allianz pagou e aí ninguém mais pode falar Parque Antártica. Igual eu estou falando aqui, não deveria. Agora é Allianz Parque. Então, porque pagou lá. Então, a MRV aqui simplesmente pagou para botar o nome MRV. Mas a dívida não tem nada a ver com a MRV. Com ela. O Isaac perguntou de caixa, né? O caixa da CNC é basicamente reservas de lucro. Olha, depois de uma emissão, a gente é bem eficiente na alocação, né? Tanto que a gente alocou mais da metade em outubro. Lembrando que a quarta emissão liquidou em outubro. No mesmo mês, a gente alocou mais de 50% dela e terminando de alocar esse mês de agora. Então, a gente é bem eficiente nessa alocação de caixa. A gente sempre deixa esse pipeline, né, opções de investimento que o Vitor falou que a gente analisa do zero, com várias opções bem redondinhos para quando a gente crescer o fundo, a gente alocar rápido também. Então, o SNCI, se você pega o histórico dele do relatório gerencial, você vai ver que ele opera com pouco caixa, né? Quando tem mais caixa? Quando a gente faz uma nova emissão e está alocando. No always on ali do fundo, né, no mês a mês, a gente opera com muito pouco caixa porque a gente distribui quase tudo. O que sobra é essa reservinha de lucro que vai representar muito pouco, né? A gente tem, o SNCI, o nosso fundo de crédito, tem essa característica, né, de distribuir toda a sua geração ali de resultado. Mas para que é essa reserva de lucro? A gente sempre prevendo o máximo de estabilidade possível ali para o investidor. Então, é uma estratégia nossa para não ter volatilidade de resultado. Então, esse que é o caixa fora emissões. Tem muita gente que confunde o caixa como reserva de lucro. E não, a gente pode vender um CRI, botou dinheiro no caixa para comprar outro, aí passa o mês, tira a foto, o caixa está alto, parece que é uma reserva de lucro.
Gente, reserva de lucro é uma questão contábil. Caixa é uma questão de dinheiro tá no caixa. Eu não quero entrar muito tecnicamente, mas assim, é um balanço patrimonial. Do lado esquerdo é o... Deixa eu ver se está espelhado aqui. Esse é o lado... Isso. Esse é o lado direito. Não, esse é o nosso lado direito. Mas as pessoas estão vendo aqui o lado esquerdo das pessoas. Então, esse é o lado do ativo. O caixa está aqui. Caixa, CRI, imóvel, ações. Esse aqui é o caixa. Reserva de lucro é uma conta do passivo, do patrimônio líquido. Tem obrigações aqui, né? Dívidas, etc. Obrigações, coisas que você deve recomprar, se for o caso, de um fundo alavancado. Passa uma linha aqui, isso aqui é recurso de terceiros, isso aqui é recurso próprio, patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido tem o capital social e reserva de lucros. Lucros acumulados, lucros ou barra prejuízos acumulados. Então, lucros acumulados é aqui e caixa é aqui. Então, o caixa não é lucro acumulado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Boa. Vamos ver aqui. Nossa, chegou um monte de pergunta enquanto a gente falava. Muito bem. O Isaac, falando de lucro acumulado, falou que o lucro acumulado está negativo. Não entendi o motivo. É porque, assim, como que a gente faz, né? Existe uma parte do relatório gerencial que é ali a DRE do fundo, né? O resultado. Então, no mês, quando a gente tem lucro, né? A gente, o fundo, esse mês, vamos pegar de exemplo. Qual que foi o resultado da SNCI? R$1,23. Quanto que a gente distribuiu? R$1. Nessa barrinha vai chamar distribuição. A outra barrinha vai chamar lucro acumulado, que são os 23 centavos. No mês seguinte, a gente usa esse lucro acumulado e distribui ele. Imagina que a gente ganhou 80 centavos no mês seguinte, mas a gente já tinha 23 acumulado, então a gente tinha R$1,03 e a gente decidiu distribuir também R$1, né? No mês 2. Então, no mês 1 a gente ganhou em 23 e distribuiu 1. No mês 2 a gente ganhou só 80 centavos e também distribuiu 1, né? E ainda sobrou 3 centavos de ganho acumulado. Se você olhar só o mês 2, teve uma distribuição maior do que o resultado. Então, a reserva foi negativa. Quer dizer, não é que a reserva é negativa, que você usou parte da reserva. Isso, né? Isso não quer dizer que o acumulado de ganhos é negativo. Você simplesmente, naquele mês, usou a gordura que você fez nos meses anteriores para manter a estabilidade que a Amanda fala aqui, que a gente sempre fala, manter a estabilidade da distribuição dos rendimentos. Não uma estabilidade fixa, igual todos os meses, mas a gente tenta suavizar e manter uma certa estabilidade dentro de uma banda de oscilação inevitável que se oscile um pouco. Então, não há rendimentos acumulados negativos. Tá? Pode ter sido um mês ou outro mês, mas no acumulado não, é positivo. Ele entendeu, ela falou que faz sentido. Então, se está ali negativo, é uso de reserva acumulada do passado. Tá? É basicamente isso. Vamos responder uma final aqui? Qual que você quer? Só eu escolhi, só vez de escolher uma pergunta. A minha? Não, eu escolhi um monte aqui, mas a cota do FOF tende a valorizar também. Vamos focar mais em SNCI. Assunto dentro do fundo de inflação, do CDI, assim como valor. Esse aqui é legal de posicionamento. Cadê? Tá aqui. Maicon Godoy. Não, a gente acha que ter muitas opções confunde o consumidor. Não é só opinião nossa, tá? Você pode pegar qualquer estatística que quiser, coisa de varejo, o que você quiser, tá? Coisas de comportamento do consumidor. Muita opção confunde a pessoa e dificulta um posicionamento. Então, a gente quer, a matéria de fundos imobiliários, a gente quer ter 3 fundos. O Snell é um bicho um pouco diferente, ele tem uma casca de imobiliária, mas ele é um fundo basicamente de energia. Então, em fundos imobiliários, a gente quer ter um fundo de fundos para fazer tudo. Não quer pensar? SNFF. Tchau. Pô, ele faz tudo para você. Ele compra tijolo, ele compra CRI, ele aumenta risco, diminui risco, ele faz arbitragem. O SNFF resolve para você. Você quer um fundo com uma previsibilidade maior de caixa? Fundo de dívida, SNCI. Você quer um fundo com mais potencial de retorno? SNLG agora, que é o fundo de tijolo. Pronto. Simplificamos aqui. Então, o nosso fundo de crédito imobiliário, que é o SNCI, vai ter IPCA, vai ter CDI, tem GPM. Pré-fixada, a gente já ensaiou fazer uma operação pré-fixada maior, a operação caiu, não deu certo. Mas, tem INCC. Tem INCC, né? Então, nós vamos diversificar em indexadores,
Só que o mundo imobiliário, ele é um mundo IPCA e vai ser muito difícil a gente não ter mais 50% em IPCA nesse fundo. É muito difícil. Eu não estou falando que é impossível, mas é bem difícil a gente ter menos de 50% em IPCA. Se você quer um fundo em CDI, a gente tem um outro fundo, também da Suno, só que não é imobiliário. É um fundo agro, o SNAG, que também está com a Amanda. Ele é um fundo mais CDI. Por quê? O agro nasceu mais CDI. E o imobiliário é mais IPCA, por natureza. Então, se você quiser 2 fundos da Suno, um mais IPCA, um mais CDI, você pode ter SNCI e SNAG. Você vai completar a sua carteira, né, com 2 indexadores mais marcantes, né? Apesar da gente tentar diversificar o SNCI, é difícil a gente sair fora do IPCA. Tá? Eu acho que a gente não tem que sair fora do IPCA. O IPCA é um bom indexador. O problema agora, de um trimestre. Mas no geral, olha, eu acho no Brasil, as pessoas falam assim, e se o CDI cair? E se a inflação for baixa? Meu filho, você mora onde? Né? Você está no Brasil. Não existe juro baixo, inflação baixa. Aqui não é a Suíça, não. Infelizmente, não é a Suíça. Então, juro baixo foi na pandemia 2%, nunca mais. Escreve aí. Selic nunca mais vai ser abaixo de 5%. Vitor falou numa live em novembro de 2022 que Selic nunca mais vai ser abaixo de 5%. E inflação também não é baixa no Brasil, não é. Entra um governo, o outro, todo mundo quer gastar, e é PEC para gastar mais, e isso não deixa a inflação ser baixa. Então, estruturalmente, inflação é alta, juro é alto, ponto. Conviva com isso, saiba que é isso. Então, a pessoa fica com medo de CDI baixar. Você mora em qual país? O CDI no Brasil não é baixo, não. Isso aqui foi uma exceção da exceção. Você começou a investir agora, viu o CDI baixo, puxa 20 anos. Tá? CDI não é baixo. Juro no Brasil é caro. Ponto. Inflação é alta. Ponto. Não precisa se preocupar. Tem a CDI, tem IPCA para balancear, para você não pegar entre safras, vamos dizer assim, sazonalidades, ter uma carteira balanceada, mas não se preocupa que se o dia que a inflação cair, o dia que o CDI cair, você vai estar morando na Suíça. Aí, se você acredita nesse cenário, tem ações, muitas ações, porque as empresas vão valer muito mais com juro baixo, com inflação baixa, vão vender muito mais, vão ter lucratividade maior, o múltiplo negociado das ações vai ser muito maior. Então, se você acredita nesse cenário extremamente otimista, Suno fique FIA para você. Compre ações, que você está otimista demais com o Brasil. Boa, bom, nosso tempo acabou. Aqui agora, a gente até cedeu mais 5 minutinhos. Chegaram bastante perguntas, sempre no Instagram do Vitor e no da Suno Asset, a gente está lá respondendo. O Vitor vai abrir uma caixinha agora? Acho que está aberta. O Caio abriu. Eu vi uma aberta também. E ele me cobrou que eu não respondi. Caio, eu vou responder, Caio, fica tranquilo. Compromisso, mais um compromisso ao vivo, ó. Não está aberto não, deve estar aberto na da Asset, então. Peraí, deixa eu olhar o Instagram da Asset. Quem sabe faz ao vivo, hein? Deixa eu ver. Vamos ver, eu respondi umas hoje aí do SNCI, para quem me mandou. Não, já tinha, foram respondidas aqui, ó. Então o Vitor vai abrir. Eu abro uma agora, então. No meu perfil, @Vitor Lopes Duarte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no meio da live, ainda na live, ó, vou abrir com vocês, comigo aqui, story. Muito bem, câmera. Quem sabe faz ao vivo. Ó, e para fechar, o Ângelo perguntou se o Vasco, campeão da Série A, eu queria dizer, antes de você responder, que o meu time, que é o Cruzeiro, também foi para a Série A, então eu diria que vai ser o Cruzeiro campeão, e você? Olha como é que a equipe está sintonizada. Nós viemos em ascensão, entendeu? Os nossos times subiram de categoria. O Palmeiras não subiu de categoria, o Flamengo não subiu de categoria. Tá parado, tá estável. Igual do ano passado, o São Paulo não subiu de categoria, Corinthians, está tudo no mesmo jeito. Nossos times, ó, estão em ascensão, entendeu? Então, como o Cruzeiro foi campeão da Série B esse ano, por uma questão de revezamento, o Vasco é campeão da Série A no próximo ano. Tá? Esse é o que a gente acredita. Vou abrir a caixinha aqui, ó. Ó, vai lá. Estou aqui na live, ainda na live, com a Amanda. Oi, gente. Vamos encerrar a live e abrir na caixinha de pergunta aqui para vocês. Valeu, tchau, turma. Até a próxima. Muito obrigado. Fomos. Boa noite, pessoal. Boa noite.